O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. Dos oceanos às florestas exuberantes, o planeta Terra tem sido o lar de algumas das maiores e mais impressionantes criaturas da história da vida. Alguns destes animais são tão gigantescos que é difícil imaginar o seu tamanho. Desde herbívoros imponentes a predadores ferozes, estas enormes criaturas deixaram uma marca indelével no planeta. Neste vídeo, vamos dar uma vista de olhos a alguns dos maiores animais que alguma vez viveram na Terra e quais são os maiores atualmente. Desde o maior dinossauro saurópode até às criaturas gigantescas que rondavam os oceanos, prepara-te para ficar espantado com o tamanho que estas magníficas criaturas possuíam. O Argentinossauro é um enorme dinossauro herbívoro que viveu durante o final do período Cretáceo, há cerca de 90 milhões de anos atrás, no que é hoje a Argentina. E é conhecido por ser um dos maiores animais terrestres que já viveram no planeta, com estimativas que sugerem que pode ter atingido até a 30 metros de comprimento e pesava cerca de 100 toneladas, sendo que o seu longo pescoço representava cerca de metade do comprimento total do corpo. Além disso, tinha uma cabeça relativamente pequena, com o cérebro do tamanho de uma bola de beisebol. Os ossos do Argentinossauro são alguns dos maiores ossos já descobertos, com os ossos da coxa a medirem mais de 1,5 m de comprimento. Ele era tão grande, provavelmente tinha de comer grandes quantidades de vegetação só para se sustentar. E se para sustentar tinha que comer até meia tonelada de comida por dia, provavelmente enfrentava muito poucos predadores devido ao seu tamanho e força. Porém, o Argentinossauro não era o único grande dinossauro a vaguear pelo planeta. O Espinossauro é um género de dinossauro terópode que também viveu durante o final do período Cretáceo, entre os 100 e os 95 milhões de anos atrás, e é conhecido pela sua estrutura distintiva em forma de vela no dorso, formada por espinhos alongados e vértebras. Os primeiros fósseis de espinossauro foram descobertos no Egito no início do século XX, mas foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, novos fósseis foram descobertos nos últimos anos e forneceram mais informações sobre este dinossauro único e intimidante. Acontece que o espinossauro não caçava apenas em terra e acredita-se agora ter sido um dinossauro semi-aquático que passou por uma quantidade significativa de tempo perto ou dentro de água. As suas adaptações para nadar incluíam o seu focinho longo e estreito, pode ter sido usado para apanhar peixes, e os seus pés, como membranas, eram capazes de impulsionar a grande e assustadora besta de dentes afiados através da água com facilidade, mas até hoje não foi possível descobrir a velocidade de ponta atingida por um espinossauro enquanto nadava. O espinossauro era um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos. Algumas estimativas apontam que teria mais de 15 metros de comprimento e que pesaria até 8 toneladas. É provavelmente seguro dizer que este dinossauro era assustador, tivesse ele o tamanho que tivesse ou a velocidade que atingisse. Porém, os dinossauros não eram os únicos animais enormes a viver na Terra. Exemplo disso é o megalodon. Os cetorossauros eram um réptil marinho pré-histórico que viveu no final do Cretáceo, há cerca de 215 milhões de anos atrás. É considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos e que existiram no planeta. Alguns chegaram a atingir os 20 metros de comprimento e o seu tamanho é comparável ao de uma baleia azul moderna, tornando-o assim uma das maiores criaturas que já viveu nos oceanos. O cetossauro era um nadador altamente adaptado, o seu corpo alongado e os membros em forma de remo sugerem que era capaz de nadar de forma eficiente e sustentada. A sua grande cauda, em forma estranha, era provavelmente usada para propulsão semelhante à de um golfinho moderno. O cetossauro era um carnívoro que provavelmente se alimentava de outros répteis marinhos e peixes grandes. O seu focinho alongado e cheio de dentes afiados sugere que era um predador especializado, mas havia outros predadores especializados que acabariam por tirá-lo do primeiro lugar do ranking. O infame megalodon, também conhecido como tubarão megadente, é um dos mais conhecidos tubarões pré-históricos que existiu. Este enorme tubarão viveu durante as épocas miocénica e pleocénica, aproximadamente entre 23 a 3,6 milhões de anos atrás, e foi um dos maiores predadores que alguma vez nadou nos oceanos. O tamanho do megalodon é de características mais impressionantes desta espécie. Os maiores exemplares de megalodon encontrados atingiram o comprimento de cerca de 18 metros e pesavam-se até 60 toneladas. Para conseguirmos pôr isto em perspectiva, o maior tubarão branco conhecido hoje em dia, que é um parente próximo do megalodon, atinge apenas o comprimento máximo de 6 metros e um peso máximo de 2,5 toneladas. Uma das razões para o enorme tamanho do megalodon era a sua dieta. Os cientistas acreditam que estes tubarões alimentavam-se de uma grande variedade de mamíferos marinhos, incluindo baleias. A força da mordida do megalodon foi estimada que tivesse contido entre 10 a 18 toneladas de pressão, que é mais de 10 vezes a força da mordida do maior tubarão branco registado até hoje. O megalodon conseguia morder facilmente, mesmo através das espessas camadas de gordura das suas presas. Porém, apesar do seu tamanho e força impressionante, o
megalodon foi extinto há cerca de 3,6 milhões de anos atrás, mas a causa exata da sua extinção ainda é debatida até hoje. Algumas teorias sugerem que a extinção do megalodon foi devido a um declínio e escassez das suas presas ou à competição com outros predadores. É possível que uma das criaturas que provavelmente assumiu o controle do topo no oceano predador pode ter sido um gigante conhecido por Leviathan. Esta enorme baleia pré-histórica viveu há cerca de 12 a 13 milhões de anos atrás, durante a época do Mioceno, e era uma das maiores baleias predadoras que alguma vez existiram, com estimativas que sugerem que poderia crescer até aos 17, 18 metros e pesar até 50 a 60 toneladas. O Leviathan tinha mandíbulas grandes e robustas com dentes que poderiam crescer até aos 36 centímetros de comprimento, tornando-os os maiores dentes de qualquer animal carnívoro conhecido. Estes dentes eram autênticas lâminas de serrilha, sendo que seriam adequadas para rasgar a carne das presas. Acredita-se que o Leviathan alimentava-se principalmente de grandes animais marinhos como baleias, focas e golfinhos. Dado o seu tamanho e caráter predador, é bem possível que o Leviathan possa ter atacado e mesmo morto e comido um megalodon. Porém, convém salientar que não existem provas diretas de tal situação, uma vez que ambas as espécies viveram com milhões de anos de diferença entre si e em ambientes marinhos totalmente diferentes. Quando se trata de animais terrestres de grande porte, muitos estão cientes deste próximo. O Paraceratherium foi um animal intimidante só de estar perto dele. Isto independentemente de ser um herbívoro ou não, eles eram rinocerontes sem chifres que viveram durante o período Oligocene, aproximadamente entre os 34 a 23 milhões de anos atrás. É definitivamente um dos maiores animais terrestres que já viveram, com o peso estimado de aproximadamente 18 toneladas, pesaria quase tanto como 3 ou 4 elefantes africanos adultos e tinha uma altura de mais de 5 metros e meio. O Paraceratherium tinha um pescoço longo e flexível e uma cabeça pequena em proporção ao seu corpo maciço, acreditando-se que um herbívoro e que se alimentava de folhas e outra vegetação. Tinha 4 grandes patas, cada uma com 3 dedos, adaptados para suportar o seu peso e permitir deslocar-se por vastas áreas. Mas este não era o único animal terrestre gigante a correr pelo planeta. Havia 3 outros animais gigantes que percorriam as terras da América do Norte há cerca de 20 milhões de anos atrás. O Diodonte era um dos maiores entilidions, um grupo de mamíferos parecidos com porcos que percorria a América do Norte e a Euroásia durante as épocas da Oligocena e da Miocena. Tinham mais de 2 metros de altura e pesavam até 500 quilos. O Diodonte era um omnívoro que comia quase tudo o que pudesse apanhar ou apanhar no lixo, incluindo pequenos mamíferos, répteis, aves e carniça. Tinha uma força de mordida poderosa e dentes afiados que podiam esmagar ossos. Porém, extinguiu-se durante o final do período Maia, há cerca de 5 milhões de anos atrás, possivelmente devido à competição com outros carnívoros ou alterações climáticas. Para além dos mamíferos, havia répteis gigantes a rastejar por aí e provavelmente não deverias gostar de os vir a conhecer, como este próximo monstro da lista. O Megalania, também conhecido como o lagarto gigante Reaper, era um predador pré-histórico que viveu na Austrália durante a época do Plioceno. Era um lagarto enorme que se estima ter crescido até aos 6 metros de comprimento e pesava 680 kg. Este tamanho e este peso tornaram-no um dos maiores lagartos que alguma vez existiram. Uma das coisas mais interessantes sobre o Megalania é o facto de ser capaz de trepar árvores, o que é surpreendente dado o seu grande tamanho e o seu corpo pesado. Mas acredita-se que o Megalania usava as suas fortes garras para subir às árvores e procurar presas ou fugir de predadores. Muito interessante é o facto de o Megalania ter sido extinto há cerca de 50 milhões de anos, o que significa que é muito possível que os humanos tenham sido caçados ou caçado Megalanias. Até agora falámos de alguns dos maiores animais que estão atualmente extintos, mas hoje em dia, quais é que são atualmente os maiores animais do planeta? E se respondesses cachalotes, estarias correto e receberias um prémio. Quando se trata de baleias dentadas, os cachalotes são as maiores e podem crescer até aos 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. Os cachalotes são conhecidos pela sua capacidade notável de mergulhar a profundidades incríveis, podendo ir até aos 3.000 metros e permanecer debaixo d'água durante mais de 1 hora, tornando-se assim um dos mamíferos que mais tempo aguentam debaixo de água e consegue ir mais fundo no oceano. Os cachalotes são predadores de topo e alimentam-se principalmente de lulas, mas também comem peixes e outros animais marinhos. São também conhecidos pela sua capacidade de localizar as presas nas profundezas do oceano. Se o cachalote te aparece enorme, há um animal que é muito, mas muito maior, e o seu tamanho e capacidade são impressionantes. As baleias azuis são os maiores animais que já viveram na Terra e podem atingir uns enormes 30 metros e meio de comprimento e pesar até 200 toneladas, o que os torna muito maiores do que qualquer dinossauro que já viveu. As baleias azuis têm um coração do tamanho de um pequeno carro que pode pesar até 680 kg. O coração da baleia azul bate apenas 5 a 6 vezes por minuto, mas bombeia mais de 10.000 litros de sangue a cada batida. O padrão azul cinzentado da sua pele é na verdade composto por milhões de organismos minúsculos chamados diatomacias. E aqui está outra coisa notável, que apostamos que talvez não saiba. As baleias azuis produzem alguns dos sons mais altos do reino animal, com os seus chamamentos a atingirem uns incríveis 180
80 decibéis, ou seja, mais alto do que o motor a jato. A juntar a tudo isto, as baleias azuis têm uma esperança de vida de cerca de 80 a 90 anos, o que as coloca lado a lado com os humanos, tornando os mamíferos na Terra com maior longevidade. Infelizmente, apesar de serem o maior animal do planeta, as baleias azuis são também uma das espécies mais ameaçadas de extinção, com apenas cerca de 10 mil exemplares em estado selvagem. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.